o problema da distância. Quando eu comecei a conceituar a integral, eu falei que a integral definida, além de estar relacionado com a área, também estava relacionado com fenômenos físicos. Com isso, o problema da distância está direcionado com a soma de áreas, que está ligado à integral. Usando o mesmo critério para calcular a área, vamos agora calcular uma distância. Exemplo: estimar a distância percorrida por um carro durante um intervalo de tempo de 30 segundos. Então aqui tem a tabelinha com o tempo, que está variando de 5 em 5 segundos, e a velocidade. Então, sabemos que para calcular a distância, temos que ela é igual à velocidade vezes o tempo. Então aqui está representado usando extremidade esquerda e direita como quando a mesma coisa que quando calculamos para a área. Se observarmos aqui, usando a extremidade à esquerda, quer dizer o quê? Se eu observo durante esses primeiros 5 segundos, a velocidade não varia muito. Logo, podemos estimar que a distância percorrida durante esse tempo, a gente supõe que essa velocidade seja constante. Então, quando eu uso a extremidade à esquerda, eu estou querendo dizer que eu estou usando a velocidade aqui como velocidade inicial para cada intervalo. Então, nesses 5 primeiros segundos, no caso aqui, minha velocidade inicial foi 7,5. Então, se eu quero achar a minha distância percorrida nos primeiros 5 segundos, então eu multiplicaria 5 vezes 7,5. E assim eu fazia por diante. Então, se eu pegar, fazer isso para todos os intervalos, eu teria 7,5 vezes 5, depois 9,4 vezes 5, 10,6 vezes 5, 12,8 vezes 5, 14,2 vezes 5 e 13,9 vezes 5, que daria no total de uma distância percorrida de 342 metros. Agora, quando eu uso a extremidade à direita, eu utilizo a velocidade no fim de cada intervalo. Ou seja, agora aqui eu pego no fim de cada intervalo. Então eu começo com 9,4, depois 10,6, depois 12,8, depois 14,2, 13,9 e 12,5. Então eu multiplico por cada variação de tempo, que está variando de 5 em 5 segundos. Então eu tenho 12,8 vezes 5, 14,2 vezes 5, 13,9 vezes 5, 12,5 vezes 5, que dá no total de 367 metros. Concluímos que os cálculos anteriores são similares às somas usadas anteriormente para estimar áreas. Também, a similaridade tem explicação. Quando esboçamos um gráfico da função velocidade do carro e traçamos retângulos cujas suas alturas são as próprias velocidades iniciais de cada intervalo de tempo. E, de fato, a área de cada retângulo ela pode ser interpretada como uma distância, pois a altura representa a velocidade e a largura o tempo, que foi o que justificamos lá, porque poderíamos usar. Dessa forma, temos que a distância ela é dada como o limite de n tendendo ao infinito do somatório de i igual a 1 até n de todas as alturas pela variação de tempo, que fica
que é igual a isso também. Dessa forma fica verificado que podemos usar isso tanto para calcular a distância, como para calcular esses fenômenos físicos, além de distância, outros fenômenos. E também calcular a área. Então, os dois são calculados de modos iguais.